Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para bater um papo. Estamos aqui no prêmio PQA, né? Que você já sabe, a qualidade, não tem a menor dúvida. E é uma grande oportunidade de você conhecer uma gama de empresas e instituições que prestam serviço ou criam oportunidade das pessoas de terem um envolvimento maior. Quando você tem um funcionário melhor atendido, você tem melhor produção, produzindo melhor, você tem melhor qualidade tem melhor venda. É um efeito cascata, uma coisa vem atrás da outra. E uma das coisas que preocupa todo mundo, por isso que está aqui o Luciano Brito, é exatamente a saúde, né? Uma empresa que tem 5, 6 mil funcionários deve ter todo tipo de problema de saúde, né? Fora o transporte, fora etc e tal. A empresa que tenha 2 funcionários, ele tem problema, já tem problema. Saúde, né? De saúde. Então, o teu empreendimento é exatamente em cima da saúde, no atendimento imediato daquele que está necessitado. Como é que funciona? Dudu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meus sócios e eu montamos uma empresa há mais de 5 anos aqui no Amazonas. E essa empresa ela evoluiu. Hoje nós temos uma outra empresa que faz parte do grupo e com isso nós fechamos um ecossistema. Nesse ecossistema eu tenho diversas soluções na área de saúde. E aí isso vale para empresas de pequeno porte. Quando eu falo assim, pequeno porte, uma empresa familiar, você tem aí seu negócio, seu comércio, e você precisa de um plano de saúde, por exemplo. Você vai contar com a nossa empresa para poder te atender como corretora. E aí eu vou falar de uma empresa de grande porte. Você também pode contar com os nossos serviços. Então, nesses mais de 5 anos de operação, e é uma empresa genuinamente amazônica, nós montamos esse ecossistema com diversas soluções. Essa palavra ecos tem a ver com isso? Ecos tem a ver com isso. Ecos é um ecossistema de soluções em saúde, é a distinção ali dessa sigla, e que tem a ver com todo esse ecossistema que a gente atua. Mas a empresa que é mais conhecida é a Saúde Atende, que é uma empresa que foi a primeira que nasceu, que é a empresa de ambulância, a ambulância laranjinha que passa por aí pelas ruas de Manaus. Então, assim, essa é bem mais conhecida. Você já consegue detectar, vamos dizer, sei lá, nessas empresas que vocês atendem, né? Dá para fazer um perfil daquilo que a gente acaba atendendo mais? Apenas uma pergunta paralela. As atividades, um acidente de trabalho talvez seja melhor, maior. O que você... Vamos tirar a epidemia que aconteceu. Vamos falar do cotidiano, da rotina. O cotidiano, existe muitos pequenos acidentes de baixa complexidade. Eu trabalho com vários segmentos, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho o Shopping Manauara, que é meu cliente. Eu tenho um ambulatório implantado, eu tenho um fluxo de mais de 1 milhão de manauaras que passam por lá todos os meses. Então, ali eu tenho uma atenção maior, contudo, atendimentos de baixa complexidade. Eu tenho empresas do polo industrial. Empresas do polo industrial, a grande maioria do atendimento também são baixa complexidade. Só que eu também tenho estaleiro. E a estaleiro, quando liga, nunca é alguma coisa muito simples. Exatamente. É muito complicado. Então, assim, o meu dia a dia, enquanto empresa, está muito mais atrelado a atender baixas complexidades. É a pessoa que deu uma torção, é a pessoa que teve um corte pequeno e a ambulância vai e faz a sutura no próprio local. Então, assim, tem o dia a dia, tem a questão do nosso calor, que eu digo que ele é um calor diferenciado, né? Isso é verdade. Então, se você tem uma indústria que trabalha com a parte de soldagem, não tem como resfriar o ambiente. Então, ou seja, tem pessoas que passam mal, desmaia. Então, assim, na época do calor extremo nosso, eu tenho muitos casos dessa situação. Então, o nosso movimento ele é muito... já previsto, né? Graças a Deus. Eu tenho a época do verão amazônico. Dependendo de quem chama, tu já sabe mais ou menos o que é, né? Já sabe, a equipe já sabe, exatamente. Então significa que você tem um grupo de trabalho heterogêneo.
que é um motorista, um atendente, um médico, um auxiliar. É isso ou eu estou errado? Tá certíssimo. Eu funciono 24 horas por dia, Ok. 7 dias por semana. Então nós temos uma central de regulação que recebe a ligação de qualquer um dos nossos clientes. Ela faz o que a gente chama, que é uma triagem, onde ela identifica ali a gravidade para que ela possa disparar uma unidade para o atendimento. Ok. Aí possa ser uma unidade intermediária, que vai um condutor socorrista e uma enfermeira ou enfermeiro. Condutor ou condutora, porque na minha empresa tem condutora também. Graças a Deus. Nós temos o outro envio, que é uma ambulância UTI, que além da equipe intermediária vai um médico também para atendimento. Perfeito. Então tudo isso é de acordo com a gravidade do problema. Ou seja, tu tem a ambulância UTI e a ambulância intermediária. Isso. Né? Porque para atender a menor, atender para o intermediário, que é meio caminho. Foi muito diferente, vai ter 90% a intermediária atende, porque são casos realmente mais simples. Agora tem situações de, se a pessoa estiver apresentando sintomas que estão ligados a um risco de infarto, por exemplo, eu tenho que mandar um médico, porque eu mando uma UTI com um médico e mando também dentro da UTI um aparelho de fazer o eletrocardiograma. Entendo. Então, fazer imediatamente a situação. Imediatamente um eletrocardiograma para poder descartar ou não a questão do risco de infarto. E isso é um plus a mais que a gente coloca na nossa unidade para que seja um diferencial e que facilite o trabalho do médico. Eu não sou obrigado, e nenhuma empresa de ambulância é obrigada a ter um aparelho de eletrocardiograma dentro da sua unidade. Perfeito. Mas a gente tem para poder melhorar ainda mais ali a qualidade do atendimento. Você falou uma coisa que é muito interessante. Eu te fiz uma pergunta meio cretina no começo da conversa nossa, né? Eu perguntei valores. Mas para atendimento de vida não existe valor, pô. A pessoa quando morre acabou, porra. Você passa por um processo extraordinário. Então eu acho que a empresa tem sim que ter um atendimento qualificado. Eu posso discutir uma qualidade de atendimento, mas valor não tem. A vida não tem preço. E um óbito pode significar o fim da empresa como um todo. Um óbito. Basta que seja feito. Então, a pergunta que eu lhe fiz não tem nenhum sentido. Lógico, tem uma tabela de preço, você tem que pagar toda essa preocupação que você tem para o atendimento do cliente. Agora, se o cliente está longe ou quer ir para longe, como é que você atende? Longe da cidade. Então, eu tenho algumas soluções, né? Essa questão do atendimento com a ambulância, ele é um atendimento que ele precisa, de fato, ser na capital. Lógico. Por uma questão de logística. Mas vou te dar um exemplo. Houve as expansões dos aeroportos. A nossa empresa mandou ambulância para Tabatinga, mandei ambulância para o Acre, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Okay. Então, ou seja, eu tenho um braço para atender algumas soluções fora do nosso estado. Perfeito. Mas o nosso maior público corporativo está aqui. Hoje eu tenho no meu portfólio mais de 70 empresas que nós atendemos. A pergunta paralela é a seguinte: independente de você ter contrato ou não, eu posso contratar a tua ambulância aérea. Você pode... Ou não, eu tenho que ser teu cliente para fazer isso? Não, você pode, assim, você pode fazer uma contratação, sim, avulsa, sem ser meu cliente. E eu tenho tabela, minha central, na hora ela te informa, entende o que é, porque às vezes é preciso remover uma pessoa de um hospital para outro. Aí tem o atendimento particular, mas o meu principal cliente são clientes corporativos realmente. A última questão é: o teu motorista ele tem pelo menos conhecimento básicos de um pronto atendimento, mesmo que não faça. Na verdade, parte do trabalho dele é um suporte ao enfermeiro. Por isso que eu falei condutor socorrista. Ele tem que ter curso, ele tem que estar devidamente qualificado para que ele possa exercer a função de dirigir. Porque a função de dirigir, ela é uma exigência com a carteira de habilitação D, tudo direitinho, né? Agora, o que ele faz no atendimento, ele tem que ter o conhecimento mais apurado, porque ele é o braço de apoio para o enfermeiro e para o médico.
até para saber a velocidade que tem que ir para chegar mais rápido, um atendimento maior do que aquele. Exato. Sem conhecimento o cara não faz. Olha, Luciano, a gente já conversou o ano inteiro, mas muito obrigado pela tua presença. Boa sorte para ti. Dá só um localizador onde achar vocês. Dudu, obrigado mais uma vez por esse momento. Você que tem a sua empresa, que deseja contratar um plano de saúde com uma boa corretora, que vai ter uma precificação, uma briga por preço elevada, você que precisa terceirizar a sua área de saúde, seu ambulatório, você que precisa contratar ambulância, você pode entrar em contato com a gente. A Saúde Atende fica na Avenida Buriti, bem pertinho do polo industrial e numa região muito bem centralizada. Então você pode acessar nossas redes sociais, que é o @saudeatende, e lá você tem todas as informações que você precisa. Passou a ambulância colorida? Laranjinha. Passou a laranjinha. Ecos. É do ecossistema. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos continuar essa conversa agradável aqui, onde você tem uma feira de avalia qualidade, né? Obrigado pela tua presença. E você está na Mineração Taboca, né? Que é uma instituição extremamente importante na nossa terra. Tem uma história enraizada. Olha lá essa palavra, é raiz, porque trata do mineral, tá dentro. É raiz, e raiz na história do Amazonas. Talvez tenha sido uma das primeiras a descobrir as maravilhas que a natureza nos oferece e fazer esse tipo de trabalho. E como é uma coisa muito especializada, né? Hoje, quantas pessoas trabalham? Mais ou menos. Olha, só no Amazonas, eu quero dizer. Só no Amazonas, nós temos, entre terceiros e próprios, pouco mais de 3 mil colaboradores. Né? A gente tem muitas empresas trabalhando conosco, né? Fazemos muitas parcerias no Amazonas. E na nossa unidade Pitinga, a gente tem por volta de 3.200. Quando a gente fala de colaboradores próprios, nós estamos hoje com 1.300. E hoje a gente está situado aqui no Amazonas, pouquinho mais de 40 anos, mas a nossa empresa já tem mais de 60 anos. Como você bem disse, né? É um assunto bem profundo, literalmente. Fala sobre literalmente falar. É um lugar muito rico, a Amazônia. E a gente está aqui nesse evento para a gente mostrar o que a gente faz na região, né, o quanto gostamos de estar aqui. Esse ano nós trouxemos vários colaboradores de níveis operacionais, inclusive, para defender seus projetos de melhoria. E nós temos, sim, muitas coisas lá na vila. Pouco mais de 40 anos a gente já fez muita coisa aqui no Amazonas e temos essa troca maravilhosa. Você trabalha com minerais importantíssimos no desenvolvimento da humanidade, importantíssimo. E eu te ofendi, chamei isso de pedra. Cada pedra veio, Dudu, para uma rocha. De pedra, olha o que tu andas fazendo, né? Fala dos minerais que vocês trabalham. Hoje nosso carro-chefe é estânio. Mas nós temos uma mina que nós chamamos de mina polimetálica. A gente brinca que a gente tem a tabela periódica toda ali no subsolo. Né? É muito vasto o que nós temos, mas nós temos 3 minerais que nós buscamos, né? Ou que seja, a nossa intenção de exploração. A gente explora e comercializa. Então, hoje nós temos o estânio, que é a casterita, que ela é utilizada desde uma embalagem de alimentos até a construção civil. A gente tem muitas aplicações, mas nós também temos o nióbio e tântalo, que é usado muito na comunicação. Né? Nós falamos que os minerais, eles são parte da nossa vida. E esse ano até a gente teve um programa chamado Portas Abertas na Mineração, em que a gente se mostrou mais e mostrou o quanto esses minerais fazem diferença. Então, no nosso celular, no videogame, no avião, até em confecção de roupas, a gente tem nióbio e tântalo. Eu trouxe amostras aqui, como eu falei, a gente tem uma tabela periódica toda, então a gente tem esse mineral aqui, que é a ametista, né? Ela é muito utilizada até em joias e tudo mais, mas ela está presente lá na nossa mina. Aqui é o que eu falei sobre o nióbio, então é um mineral que está
presente muito em telecomunicações, em placas, na área de eletrônicos. A gente vai até na parte médica, quando a gente fala de próteses ortopédicas, também são utilizadas. E aqui é o nosso produto acabado, que é o que a gente chama de lingote de estânio. Depois que passou todo esse processo que veio da rocha e todos os processos químicos que envolvem, a gente passa pela fundição e eles são vendidos assim, nesse formato. Aqui é uma miniatura de um lingote de estânio. A pessoa acha que você acorda e diz, aqui tem. Não. Como é que é feito esse processo? Nós temos Deve ser longo ou complicado? É longo. Nós temos uma equipe, a gente tem uma tecnologia muito boa a nosso favor, mas nós temos uma equipe técnica extremamente competente. Então nós temos geólogos, geotécnicos, engenheiros de mina, engenheiros de materiais. Então, o processo começa realmente no solo. Então, a nossa equipe de geotecnologia e de geologia fazem, vamos dizer que é um raio-x da rocha, né? Para a gente ver o que tem ali. Como o nosso interesse é buscar o estânio, então a gente busca, qual é a composição que está ali? Qual o percentual que tem? Vale a pena eu ir lá e fazer uma extração? E aí eles fazem o que nós chamamos de testemunho, tirar uma amostra daquela rocha. Então a gente faz uma bateria de exames, vamos chamar assim, né? São mesmo. Várias análises, vários parâmetros. Opa, tem material aqui que está numa concentração legal para a gente. Então a gente vai com uma outra equipe, nós trabalhamos uma sinergia muito grande. A gente vem com uma outra equipe que chama desmonte, vai lá, faz o desmonte da rocha, e aí outra equipe vem, coleta essas rochas e vai para um processo que a gente chama de britagem. Chegou na britagem, tá quebrando, tá deixando num pozinho parecendo uma areia, vai para o processo que a gente chama de beneficiamento. E aí nesse beneficiamento a gente tem dois caminhos, né? Eu posso usar para o estânio, que vai para a fundição aqui, ou eu vou para o nióbio e tântalo, né? Então eu tenho casterita e columbita. Quando nós falamos de casterita, que é o estânio, a gente envia para a nossa metalurgia que fica em São Paulo. Quando a gente fala de nióbio e tântalo, a gente manda para a nossa metalurgia em Pitinga mesmo, aqui, para fazer o processo metalúrgico lá. Então, um resumo muito breve, Lógico, é esse o nosso processo. O que tu está me dizendo, então, que, na verdade, todo e qualquer funcionário que está na sua instituição tem que ter o mínimo de conhecimento técnico para poder trabalhar. Primeiro, vamos dizer, o que é que passa na cabeça da gente que é um povo que não entende? Não, vai dizer, olha, cava aqui que pode achar. E que não é bem assim. Não é Não bem assim. é bem assim. Você tem a linha de frente, que você localiza, que você vai levar. Tem uns equipamentos modernos que você pode trazer e tal. Vocês são constantemente assediados pelos radicais do meio ambiente. Não pelos equilibrados, mas pelos radicais. Quem é equilibrado sabe que tudo é tempo e preferência. Né? Como é que vocês contornam esses problemas que devem ser muitos? Eu não tenho dúvida disso. Nós temos sim. Nós temos uma equipe só para licenciamentos. A gente tem uma turma de meio ambiente gigantesca e muito competente também. E nós temos um setor de ESG, de sustentabilidade. E ele funciona não só aqui na região amazônica, mas em parceria lá com São Paulo. Então a gente tem diversos controles. Vai desde licença de operação, instalação, até as outorgas para os controles de água, né? A gente fala muito de água aqui na região amazônica. Então a gente tem plano de gerenciamento de resíduos, plano de gerenciamento hídrico, emissões atmosféricas, a gente faz muitos controles. E a gente tem muitas relações com a comunidade também. Por exemplo, quando a gente fala de mineração, a gente pensa muito, poxa, foi lá, mexeu no solo, daqui a pouco foi embora. E aí? Depois que vai embora, o que acontece? A gente tem essa responsabilidade, nós falamos que nós somos uma mina sustentável e realmente somos. Nós temos um programa de recuperação de áreas degradadas, a gente tem um viveiro próprio. Hoje, inclusive é um dos trabalhos de melhoria, não que nós trouxemos aqui, mas que foi lá internamente, que nós conseguimos ter o nosso composto orgânico 100% feito lá dentro. Então, Maravilha. As folhas que caem, que é um lugar muito bonito, Pitinga, muito arborizado, as folhas que estão lá pelo chão, a gente traz para compostagem, os nossos refeitórios, imagina, 3.000 funcionários, 1.500 funcionários em média embarcados. A gente chega a ter 2.000 refeições diárias.
Então acaba tendo resíduo orgânico e a gente traz isso para a nossa composteira. A gente já chegou a ter 60 mil mudas anuais em que a gente faz não só o tratamento lá dentro da Vila de Pitinga, como na comunidade de Presidente Figueiredo. A gente tem essas parcerias lá. Eu imagino, alguns anos atrás, mentira, muitos anos atrás, é que para quem está vendo, o tempo parece que foi agora. Nós tínhamos uma escola de mineração. Nós preparamos a população para trabalhar numa empresa como essa? Fazemos. A gente tem uma parceria, inclusive a gente foi em maio, em Presidente Figueiredo, que é onde a gente está lotado, né? Com o curso não só de metalurgia. Quando a gente fala da mineração, é claro que a gente fala muito, poxa, mas aí eu preciso ter um geólogo, eu preciso ser um engenheiro metalúrgico. Todas as profissões nós precisamos lá dentro, né? Então, a gente tem uma equipe muito multidisciplinar. A gente vai desde administradores, engenheiros de todos os tipos de especialidade, civil, de produção, engenheiro químico, mas a gente tem, em particular, a parte de metalurgia. Então, a gente tem tanto o IFAM, né, de Presidente Figueiredo, como a Universidade Estadual do Amazonas, eles formaram cursos técnicos e a gente tem vários funcionários que moram lá em Presidente Figueiredo. E que vieram desses projetos. Fabiana, obrigado pela tua presença. Bom, obrigada eu, também. faria falar muito tempo aqui contigo, mas a vida é tempo, né? O tempo passa e a gente tem que fazer. A gente vai ao intervalo, né? De volta já já. Estamos de volta, obrigado pela sua presença. Depois de um papo agradável sobre saúde, vamos falar sobre outros tipos de empreendimentos aqui nessa festa do PQA, que é uma busca da qualidade. Júlia, o empreendedor na área do artesanato, ele tem que buscar uma qualidade porque o produto possa chegar na mão do consumidor uma boa, né? É uma preocupação que seja mais resistente, mas mesmo a resistência não significa brutalidade, etc. e tal. Como é que você vê essa premiação feita para também as pessoas que fazem artesanato? É importante ter uma qualificação, né? Você se qualificar, fazer cursos. A minha especialidade é o crochê. Eu sou especialista em crochê. Então, com o tempo, eu comecei a me qualificar, né? A fazer a aula. E hoje eu dou treinamento, hoje eu dou aula em crochê. Então, você tem que ter um bom acabamento, uma boa qualidade para você oferecer esse produto para o seu cliente, né? Tanto na parte de alimentos, como nos colares. Aqui a gente tem colar de PET, garrafa PET. Você olha e você nem percebe que é garrafa PET, né? Que as pessoas jogam. E a gente, como artesã, fazemos essas peças, né? Essas biojoias. Mas tem um bom acabamento, tem um bom acabamento, né? Mas se especializando, né? Para a gente chegar aqui, a gente passa por cursos também. O artesanato somado com a reciclagem é um casamento perfeito. Exatamente. E é infinito o que você pode criar com a reciclagem, né? Eu estou falando aqui do plástico, Sim. mas tem outros produtos que você Sim. pode reciclar. Sim. É um aproveitamento que existe com aquilo que a natureza faz. E também, como nós temos um povo heterogêneo, o gosto é infinito. Vai variando, Tem produto que você acaba fazendo que, quando você menos espera, já acabou. Tem produto que você faz isso, meu Deus do céu, não vou vender isso aqui, por quê? Isso daqui é o ouriço da castanha, né? Que se extrai o ouriço da castanha, né? Se tira o fruto e a pessoa acaba jogando esse ouriço. Então a gente começa a fazer uma vela para vender, né? E trazer uma renda. E o que é esse preto que Isso envolve? daqui é café. Ah, rapaz. Vai ficar um cheirinho de café? Fica um cheirinho de café. Você Aí eu pode acender vou em na cozinha casa. tentar e não tem, é só o cheirinho. Você acende em casa, traz uma energia boa, fica aromatizado o ambiente. Então a gente acaba utilizando aquilo que é jogado na natureza, né? Dando um novo significado, né? Tendo essa sustentabilidade também. Você consegue, de alguma forma, nós estamos na terra do açaí, todo mundo toma açaí. Tem como aproveitar a sobra do açaí? Sim, a sobra do açaí
Não, mas a semente sim, a Sim, semente... eu digo a semente que sobra. A gente utiliza bastante no nosso artesanato da região para fazer as biojoias, colares, pulseira. Agora estão fazendo muita blusa de sementes. Tem uma artesã que ela trabalha muito bem com semente de açaí, que ela acaba fazendo saias de açaí só com a semente de açaí. Blusas, o que você quiser, a gente consegue fazer com as sementes de açaí. O despertar das pessoas pelas coisas da sua terra deixam de ser você usar um evento desse, um adereço desse apenas como festa e acaba usando no cotidiano, no dia a dia, né? Porque você gosta, você vai desenvolver aquilo. Isso. Eu acho, e posso estar enganado, o artesanato da nossa região é ligeiramente diferenciado do que você encontra pelo Brasil. Como eu falei, a minha especialidade é o crochê, mas como eu estou aqui na nossa região e eu procuro sempre agregar com a matéria-prima, então eu sempre estou fazendo um colar de açaí e uso também, não só em eventos, em festival, mas no meu dia a dia. Então eu tento mostrar para as pessoas que elas podem sim usar um colar da sua região, usar um colar com a matéria-prima, com as sementes que a gente tem e que pode divulgar, né, esse nosso artesanato que é tão bonito, assim, em todo o Brasil. A gente recebe no local onde eu fico, que é ali na Sentemp, que é uma secretaria, é um programa de artesanato que o governo federal, né, nos ajuda bastante. Lá a gente recebe muitos turistas e eles ficam assim apaixonados pelo nosso artesanato, o artesanato local, como cestaria, como os colares, como os cocais, né? Então eles gostam bastante e acabam comprando, levando. Aqui o Manauara ele não tem muito essa, né, não sei se é prática, mas eles não têm muito esse de usar as sementes que a gente tem aqui, a usar esses adornos, né? Não é uma coisa cultural. Vamos dizer assim. Você vê, o que eu quis dizer, você acaba de me responder, é exatamente isso. Você tem a possibilidade de fazer com que a pessoa use durante um festejo determinado. Isso, mas a pessoa não usa no cotidiano. Dia a dia, isso. Enquanto podia usar, porque de qualquer forma é uma coisa muito mais espetacular, porque você consegue a um preço muito mais acessível, com um risco menor de se perder. Ainda verdade. Tem isso. Porque é fácil de acessar. Eu acho que é uma questão realmente de hábito. Você tem razão, tem esse hábito. Nós temos um grupo que empreende no artesanato muito grande em Manaus? Hoje sim. Hoje, cada vez mais tem crescido. As pessoas nessa área do artesanato têm empreendido, né? Porque você é artesão, mas tem artesão que não empreende, né? Só faz ali e tal. Mas tem um artesão que é o empreendedor. Eu me considero artesã empreendedora, né? Porque eu faço meu trabalho manual com as minhas mãos e estou vendendo, né? Estou empreendendo. E tudo que eu faço é minha renda, né? Eu estou vendendo e está contribuindo para a minha renda. Então, através do artesanato é que eu mantenho a minha casa, que eu pago a minha luz, né? Toda a minha renda vem do artesanato. E hoje, não sei, mas está crescendo cada vez mais. Muitas pessoas estão se voltando para o artesanato. Nós temos todo domingo uma feira no centro da cidade, que você tem, etc. E tal. Mas tem aparecido outras, né? Sim. Por exemplo, um evento como esse, sim, é um evento anual, mas você está presente. Sim. E aqui, por exemplo, onde nós estamos, no Vasco Vasques, todo final de semana tem uma centena de eventos. Então, se você é antenada, você consegue participar de vários eventos. Sim, a gente tem um artesanato pela prefeitura, temos o artesanato pelo governo, né? Então, o artesanato está espalhado por todos os locais assim, turísticos. Ponta Negra, o pier, tem um pier ali no centro, né? O prefeito inaugurou, tem Eduardo Ribeiro, tem o Mercado Adolfo Lisboa. Então, hoje nós temos vários pontos turísticos e cada vez mais temos pessoas empreendendo nessa área do artesanato, porque eu acredito que o turismo aqui para a nossa região está crescendo bastante. Então, a gente precisa ter essa divulgação, esse crescimento do artesanato local, né, para divulgar a nossa cidade, a nossa região. O artesão é um empreendedor solitário? É verdade, eu acredito que sim, ele é solitário. Como não é uma, vamos dizer,
uma fábrica que você É. faz uma produção em série. Sim, Na verdade, cada obra é uma obra original e autêntica, né? sim. Se nós temos peças exclusivas, únicas, que às vezes a gente vai criando, né, e só sai aquela peça, aí vai criando outra peça, e, como eu falo, olha, essa peça é única, exclusiva, feita para você. Eu não sei se eu vou fazer novamente. Na verdade, né? Isso é verdade. Exatamente. Não sei se eu vou fazer, eu só vou estar porque naquele momento eu estou inspirada para fazer essa peça. Não sei se amanhã eu vou estar inspirada novamente. Talvez saia uma outra diferente. Mas tem isso no artesanato. Cada artesã ele faz algo diferente. Por mais que eu faça, tem muitas pessoas, muitas mulheres que fazem crochê, fazem amigurumi, faz tapete, mas uma peça ela nunca vai sair igual àquela, né? Eu faço aqui o amigurumi com a temática, com os animais da nossa região. Eu tenho uma colega que ela faz amigurumi, mas ela faz perfeita a santinha aqui, né? Então, cada um tem uma habilidade, tem algo especial, né? Nas suas mãos, para fazer o artesanato. Eu não vou esquecer, mas diga para o pessoal aonde lhe encontrar. Bem, nós estamos ali no Shopping do Artesanato e Economia Solidária, fica na Djalma Batista, entre o Plaza e o Amazonas Shopping. Lá também fica o Cine, fica outra secretaria que é o Ministério da Saúde, né? Então temos vários artesanatos, várias lojas mostrando o artesanato local, não só local, mas tem crochê, tem macramê, tem pintura criativa, tem muita coisa bonita que nós mesmos produzimos, fazemos com as nossas mãos. Júlia, obrigado pela tua presença. Todo mundo já sabe onde vai lhe achar, né? Por gentileza. Obrigado. Obrigada. Olha, e a Débora andou por aí, ó, nos estandes aí, para ver o que é que ela localizou. Oi, Dudu, estamos aqui em frente a mais um stand de uma empresa que está a primeira vez aqui no PQA, que é a TS Suprimentos. E aqui ao meu lado está a Daniela, que está representando a empresa. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente qual é o trabalho desenvolvido por vocês. Há 15 anos, a TS Suprimentos vem desenvolvendo todo tipo de etiqueta e rótulos personalizados, de acordo com a base daquele produto que você quer identificar, porque você sabe que nenhum produto sai do seu estoque sem ser identificado. E olha, a TS Suprimentos está participando a primeira vez, a primeira edição que eles estão participando e estão trazendo projetos para a premiação. Conta qual é o projeto que vocês estão trazendo. Sim, estamos trazendo um projeto muito atualizado dentro das indústrias da revisão de etiqueta e é um projeto de transformação de revisão. Esse projeto, ele melhorou, automatizou a nossa revisão, que era manual, e hoje é numa revisora automática, trazendo mais qualidade e eficiência nas entregas dos nossos materiais, dos nossos produtos. E quem quiser encontrar e saber do trabalho de vocês, onde é que vocês se acham? Se você ficou interessado e quer ter uma etiqueta e um rótulo personalizado dentro da qualidade, é só entrar em contato, é o 9272-9310. E nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, é TS Suprimentos AM. Então entre em contato que as nossas vendedoras, nossas representantes vão estar prontas para atender vocês. E lógico, numa discussão, num prêmio como esse, em que a pessoa vai bater uma agradável conversa para saber de todos os ecos que a gente encontra dentro de uma segurança, é uma das seguranças que eu não tenho dúvida, saúde, segurança na indústria. E está comigo o Neuci, que é uma pessoa que eu convivo já há muito tempo, embora seja mais nova do que eu, graças a Deus, né? Mas ela vai chegar onde eu estou. Do jeito que ela está indo, vai não ser. Tô quase lá. O que aconteceu no teu braço, menina? Pois é, eu tive o rompimento do manguito, fiz uma cirurgia, foi um sucesso e agora já estou de volta. Quanto tempo de fisioterapia? Vão ser inicialmente 10 sessões, eu já estou na terceira. E 10 de acupuntura também. Nesse caso, tu consulta alguém ou você se prescreve para você? Você é gerente? Nesse caso aqui a gente vai através do plano de saúde, né? Qual é o trabalho exatamente que o SESI desenvolve nessa área? Pois é, Dudu, o SESI, com seus mais de 70 anos de prestação de serviço, saúde e segurança, nós realizamos e ofertamos para a comunidade, tanto industriária como
não industriária, oferecemos vários serviços de saúde. Dentre eles, especialidades médicas, com mais de 15 especialidades, né? Temos especialidades diferenciadas, né? Inclusive pneumologia, trabalhamos com pediatria, trabalhamos com psiquiatria, trabalhamos com psicologia e temos também os programas legais, que são da área de saúde e segurança para as pessoas jurídicas. Então, nós trabalhamos com o PPRA, que antigamente era PPRA e agora é o PGR, né, na nova legislação, e agora também com a nova NR1. E trabalhamos também com o PCR, que é o Programa de Conservação Respiratória, né, e trabalhamos também o de Conservação Auditiva, né, que é o PCA. Então, temos serviços mais diferenciados possíveis nessa área de saúde assistencial e na área de saúde legal, saúde e segurança no trabalho. E ainda também no âmbito da odontologia, que temos 18 especialidades odontológicas. Gonzalo, eu acho que você deve saber melhor do que eu, que está convivendo no dia a dia. Ninguém tem muita preocupação com dente, não, né? Exatamente. A preocupação é baixa e preocupante. Então, nós temos procurado orientar a comunidade no sentido de elas entenderem que a saúde integral do trabalhador e da comunidade em geral tem que estar inserida a saúde odontológica. Até porque a saúde odontológica, tanto de forma preventiva como curativa, ela pode evitar uma série de problemas de saúde mais sérios. Inclusive, relacionados à cabeça e pescoço, no âmbito neurológico, no âmbito cardiológico, e as pessoas não fazem esse tipo de associação, porque a cultura é simplesmente trabalhar a odontologia de forma curativa. E ela precisa ser trabalhada também de forma preventiva. Exatamente. Para que muitos problemas mais sérios de saúde assistencial possam ser evitados e prevenidos. Eu sei, quem é que pode ser atendido? Ele trabalhando na indústria, ele automaticamente já está apto ou ele precisa fazer o registro dele para estar apto a ser atendido? Ele está apto já por ser industriário, mas ele precisa fazer um cadastro conosco, né, que hoje em dia pode ser feito de forma virtual, porque nós temos um contact center, temos uma ouvidoria, né, temos o nosso atendimento via WhatsApp, mas temos o atendimento presencial também, que há pessoas que não se identificam com a questão tecnológica, como é o caso de muitos idosos, e a gente tem lá o nosso atendimento presencial através da nossa central de atendimento. Então esse cadastro é feito lá, ele é caracterizado ou como industriário ou como não industriário, então é bem democrático o nosso atendimento. A comunidade em geral pode ser atendida também com valores abaixo da prática de mercado. É perceptível o crescimento da procura ou é uma coisa que você não percebe e vai lentamente crescendo? Porque não é possível. Você está aumentando a quantidade de indústria, você está aumentando a quantidade de usuário. Portanto, o atendimento deve ser proporcional crescendo também. Perfeito. A gente tem observado um crescimento maior, principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia, nós temos uma realidade e um cenário completamente diferenciado. Muitas pessoas deixaram de ter plano de saúde porque não conseguiram mais sustentar, principalmente porque houve um desemprego muito grande, ainda com o advento da pandemia. Essa recuperação vem acontecendo de 5 anos para cá. Mas nós percebemos a absorção dessa clientela que tinha plano de saúde e que agora é atendida pelo SESI, né? Além da clientela que tem plano de saúde também, porque em algumas situações é mais fácil aderir ao SESI verdade, do que propriamente a um plano de saúde. No caso da psicologia, por exemplo, né? Nós temos um atendimento de psicologia muito interessante, onde a gente, considerando as sequelas de saúde mental, né, que aconteceram com o advento da pandemia, né? Isso. Os transtornos da ansiedade, né, os pânicos, né, e uma série de outros, que pedem e exigem um atendimento psicológico. Esse atendimento psicológico, no decorrer do tempo, ele vai sendo ofertado em pacotes, por exemplo, de 5 sessões, que tem um preço muito mais acessível do que o preço do atendimento particular, embora nós sejamos considerados um atendimento privado, mas como nós somos paraestatais e nós temos o incentivo da contribuição compulsória, nós podemos ofertar realmente um preço diferenciado que seja muito mais acessível à comunidade. Ou seja, você tem um atendimento com um preço diferenciado melhor, que acaba sendo subsidiado pelos valores que é recebido pelo SESI, etc. Pela contribuição compulsória das indústrias. E aí me lembrou a minha área, que é a área que você me conhece tanto quanto. Bem lembrado que você vai falar. O esporte é utilizado como terapia não só de recuperação de problemas físicos, mas também problemas mentais, né? Perfeito.
Foi ótimo você tocar nesse ponto, porque hoje nós estamos trabalhando numa configuração bem interessante, diferenciada, com o SESI Saúde Unidade Leste, que é a segunda unidade de saúde que nós temos lá. Ela fica lá nas dependências do Clube do Trabalhador, né? Isso. Que é assim, o maior complexo esportivo da região norte, né? Isso é verdade. Onde nós estamos fazendo uma associação muito interessante entre saúde e prática esportiva, né? E fisioterapia. Nós temos lá também uma sala de fisioterapia bem moderna e temos os nossos serviços agora associados à saúde e ao lazer. Então o esporte tem sido incentivado de toda a ordem através dos nossos profissionais de saúde e vice-versa. Então, os nossos profissionais de saúde indicam a prática esportiva, né, tanto de forma preventiva como curativa, que vem também a fisioterapia, e a área de lazer, a área de esporte, ela direciona também para a saúde quando necessário, tanto de forma preventiva como curativa. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas frequentando a academia do SESI. Exatamente. É Nossa academia é muito impressionante o frequentada. volume Perfeito. de pessoas que tem lá, e a grande maioria é realmente o problema e necessidade do camarada estar fazendo, não só fazendo atividade física, mas diminuindo o abdômen, melhorando sua qualidade respiratória. Perfeito. Tudo usado diretamente com o usuário, ele tem um pronto e um imediato atendimento. Agora, ele paga um valor relativo à proporcionalidade que ele pode pagar. Exatamente. A tabela já é diferenciada para ele, né? Então a gente tem a categoria indústria, a categoria não indústria, que é a comunidade em geral, e temos também a sindicalizada. As empresas que são sindicalizadas, elas têm ainda um desconto maior do que a empresa que não é sindicalizada, né? Então, nós sempre fazemos pesquisa de mercado e é com base nessas pesquisas de mercado que a gente pratica os nossos valores, né? Que podem ser sustentados dentro de uma configuração diferenciada, que é o Sistema S. Eu não vou perguntar quanto tempo tu tens lá, porque você é minha amiga, eu não preciso de perguntar. Mas o que você falou, não existe um complexo esportivo maior do que esse que nós temos lá. Não existe. E que visão de quem pensou nisso há o que 30 anos atrás. Exatamente. Né? Você ter um complexo que é um atendimento amplo, não é só do esporte, é da integração social, é do bem-estar, tem tudo ali incluído. E isso é uma coisa impressionante. Como que as pessoas fazem para ter acesso com vocês? Acesso no Clube do Trabalhador, no caso? Pois funciona da mesma forma. Nós temos lá uma central de atendimento, temos uma central de atendimento específica do lazer, mas que também atende saúde. E lá no SESI Saúde, que é menor, nós temos também uma central de atendimento com 2 guichês, que da mesma forma atende as duas vertentes, tanto do lazer como a vertente da saúde. É o mesmo processo, o processo é único de cadastro, né? E também nós temos os outros canais, né? Que são os canais de WhatsApp, os canais do Contact Center e os canais do saque e da nossa ouvidoria. A alternativa está aí, você pode fazer sem grande problema, afinal de contas, ao você estar trabalhando numa indústria, tem a grande possibilidade de, através da própria indústria, chegar até o SESI, lógico, tendo a sua participação individual num complexo. Reunir um grupo de amigos e ir lá fazer, Perfeito. Todo mundo junto, no mesmo horário, sem problema, nenhuma contraindicação quanto a isso. Obrigado pela tua presença. Se saúde, recupere esse braço o mais rápido possível. Com certeza, já estou recuperando. Foi no teu braço? Foi no esquerdo. Eu sou destra, menos mal. Se eu fosse canhota, não era problema, né? Muito feliz em te ver, sério mesmo. Da mesma forma, prazer enorme te encontrar. Muitos anos. Prazer enorme te encontrar sempre. Feliz estar contigo. Da mesma forma. A gente vai intervalo, volta já já. Estamos de volta num evento maravilhoso que você tem toda uma gama diferenciada de assuntos, né? Mas todos voltados exatamente pela qualidade de vida, quer seja na produção do trabalho, quer seja no cotidiano. É uma preocupação fantástica porque envolve instituições governamentais, não governamentais, todas no sentido de proporcionar qualidade de vida que vai se transformar em qualidade do produto, qualidade do atendimento. Você estando bem, você pode dividir esse seu bem-estar com todo mundo e ter uma qualidade muito maior. E nessa feira são vários estandes. E a Isabelle está por aí. Vamos ver o que ela está trazendo para a gente agora. E ainda aqui, passeando pelos estandes da feira, a gente está com o seu Aguimar, da Agrocom, que produz matérias-primas para outras empresas com produtos naturais. Pode me falar um pouco desse processo? Sim, claro. Nossa empresa já tem 20 anos atuando aqui na região amazônica. Ela é uma empresa daqui da região amazônica, de Manaus. E nós produzimos ingredientes naturais, com matérias-primas daqui da nossa região também, voltada para a indústria de perfumaria, de cosméticos, de alimentos e bebidas e higiene pessoal.
E esse ano a gente lançou os IVs, que são ingredientes vegetais esfoliantes, que nada mais são do que pós-esfoliadores para compor os cosméticos, por exemplo, cremes hidratantes e loções que podem esfoliar tanto a pele quanto o rosto. E para amostra de qualidade, o que vocês vão levar? Então, para amostra de qualidade, a gente está levando o que a empresa fez de melhoria no processo para contribuir com o meio ambiente. Hoje a gente trocou a matriz energética, então a gente não trabalha com queima nenhuma, nem de lenha e nem de resíduo. A gente trocou toda a matriz energética por gás e aí a gente demonstrou o quanto que nós ganhamos com isso, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de trabalho, né? de tudo. Vocês não trabalham com o consumidor final, e sim com outras empresas. Como é que é esse processo? O nosso foco é fornecer matérias-primas. Então, a gente trabalha com empresas que produzem o cosmético, até daqui de Manaus também, tem algumas empresas, e a gente ajuda o desenvolvimento de novos cosméticos. Então, a gente entra com a matéria-prima apenas como um ingrediente para a composição de um cosmético como um todo. Então, nosso negócio ele é B2B. E essa não é a primeira vez da participação de vocês nessa feira. Vocês estão há quanto tempo aqui? Nós já estamos, já é o nosso 3º ano, nós já ganhamos 2 pratas e agora a gente está indo na busca do ouro. Parabéns, desejo sorte. Obrigado. E lógico, nós estamos vendo aqui também um ambiente que, para mim, é um pouco mais complicado, que é de ruído, né? A gente tem muito ruído. Silene, o que é que o Instituto Ter ou Ter? Como é o nome? Mais, Instituto Ter Mais. Ter Mais. O que significa ter mais? Ter mais saúde emocional, ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar. Esse é o nosso propósito, né? Levar isso para as pessoas. O ambiente, e a gente trabalha muito com foco no ambiente, ambientes mais saudáveis. Você tem é muito amplo o que você está dizendo, é muito amplo, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, muita gente pensa que é coisa de doido. Não, não é isso não. Saúde mental pode ser um ruído que lhe perturba muito, pode ser uma repetição de movimento que lhe perturba muito, pode ser um local em que não lhe agrada no coração. E aquilo que eu falei, eu acho que acaba funcionando. Se você não entender esse mecanismo, você acaba tendo um efeito físico que vai lhe atrapalhar para o resto da vida. Com certeza. O Instituto tem umas regras básicas para você poder compreender esse comportamento? Então, no Instituto em si, a gente trabalha muito programas de famílias, regulação emocional de grupos, de famílias, de indivíduos, mas agora o Instituto está com foco na NR1. O que é a NR1? Ela vem com essa proposta de trabalhar o ambiente corporativo. LD1. NR1. Essa lei... NR1. Essa lei ela passa a ser obrigatória a partir de janeiro. Então, muitas empresas elas já estão se movimentando agora para fazer o que tem que ser feito, estruturar o ambiente corporativo para diminuir os riscos psicossociais. Então, antes as empresas já estavam checando riscos físicos, riscos biológicos, químicos, ergonômicos, mas ainda não tinha a obrigatoriedade da avaliação de risco psicossocial, que passa a vigorar agora como obrigatória. Antes não era obrigatório. Tinha até algumas empresas que já faziam alguns programas de saúde mental por perceber que é bem importante. Mas a partir de janeiro não é mais opcional, as empresas vão precisar realmente. É obrigatório. Isso, passa a ser obrigatório. Esses tipos de leis são constituídas e feitas por médicos, especialistas, porque esse é um outro problema. Isso. Eu posso criar uma lei e eu não tenho nenhum conhecimento médico, como é que eu vou fazer isso? Isso, exatamente por isso que a lei ela se baseia em vários critérios. Então, não é qualquer profissional que vai chegar num ambiente corporativo e fazer qualquer coisa. Então, a gente vai fazer o que se chama de avaliação psicossocial, avaliar riscos psicossociais, avaliar aquele ambiente, ver o que naquele ambiente pode estar sendo modificado e melhorado para que os colaboradores continuem ali, mas com a saúde mental preservada. E quando a gente fala da saúde, é saúde mesmo, né? Porque quando a gente pensa no adoecimento psicológico, aí a gente já vai falar da doença mental. Mas para a gente evitar a doença mental, a gente tem que cuidar da saúde. Como a gente vai à academia para ter um corpo mais saudável, a gente também precisa fazer a prevenção, cuidando da mente, cuidando da saúde, para a gente não precisar cuidar da doença, né? Eu estava conversando com uma pessoa há poucos minutos atrás e dizia exatamente isso para ela. Na minha área específica, que é a área do esporte, né, eu encaro o esporte
uma forma de você refrescar a sua memória para a grande maioria. Uns vivem disso, né? Tem que se ganhar, tem que ser o melhor e tal. Mas a nossa grande maioria é naquele momento sonhar que é o melhor jogador do mundo e que serve de você refrescar a tua cabeça e entender que eu tenho que estar bem fisicamente para eu poder desenvolver o futebol. E eu tendo um futebol bom, a minha produção do trabalho vai ser boa também. Com certeza, mas a gente deve lembrar que a nossa vida é como se a gente fosse um malabarista de circo, né? Aquele que fica rodando pratos. Isso. Então, aquele trabalhador tá lá, ele está trabalhando, ele precisa entregar o trabalho dele com excelência, mas ele tem, às vezes, um filho adolescente que em casa está dando problema, às vezes ele tem um relacionamento conjugal que às vezes não está muito legal, e às vezes ele vem com essa demanda emocional para o ambiente corporativo. E se o ambiente corporativo também não estar atento ao que está acontecendo ali, e às vezes problema no próprio ambiente de relacionamento dos colaboradores, isso vai ser intensificado. Então, por mais que a pessoa cuide de uma caixinha, eu sou esportista, eu cuido da minha saúde mental, porque eu faço a atividade física, isso me ajuda a melhorar, mas se ele não tem todas as caixinhas organizadas, uma hora ele vai dar ruim, né? Uma hora a doença mental... Basta ter um elo que não esteja fechado, Isso. que vai romper. Isso, aí a gente sai da saúde mental para a doença mental. Aí a gente tem fatores de depressão, fatores de crise de ansiedade. Tudo isso vai gerar o que para a empresa? Problema. Porque esse colaborador vai se afastar, esse colaborador vai começar a colocar atestado, esse colaborador vai deixar de entregar um bom trabalho, né? E isso começa o efeito cascata, assim, de derrubar várias outras coisas dentro do processo corporativo. Então, é muito interessante e relevante o que está sendo feito agora, olhar para a saúde mental do colaborador para que a empresa continue tendo o resultado que ela busca, né? Você tem uma indústria que oferece 2, 3, 4 mil empregos mecânicos repetitivos e a pessoa sabe que daqui a pouco o robô vai chegar e tomar o lugar dele. Como a gente preparar essa pessoa para essa mudança? Então, realmente, essa indústria tecnológica, ela é mais veloz do que a nossa mente pode processar, né? Então, as pessoas estão estressadas assim, com isso, estão com medo, e é natural esse medo. E as pessoas vão precisar aceitar a realidade, mas não se acomodar em cima dela, buscar mudanças, né? E é aí que entra as reciclagens, as atualizações, as buscas por melhorias, porque o indivíduo que realmente não acompanhar as mudanças, ele vai ficar para trás. E a gente sabe que as mudanças elas estão numa velocidade absurda. E a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Mas esse colaborador, ele vai estar ali naquele ambiente, muitas vezes até sem tempo para pensar nisso. Então a empresa, às vezes, quando ela está com esse olhar da saúde mental, ela vai identificar antes. Ela vai identificar antes do problema começar. Quando ele começa a ficar desmotivado, esses medos começam a parar ele, a empresa já tem como avaliar na avaliação de risco psicossocial. Já tem como saber, opa, esse aqui não está funcionando muito bem, o que está trazendo esse mal-estar? E aí dá uma separadinha nele ali, ver o que está acontecendo. E às vezes pode ser esse medo do futuro, ou pode ser um problema pessoal, ou pode ser um problema profissional ligado ao medo de aquilo não funcionar mais, de ele perder o trabalho dele. Então, mas a empresa vai ter que estar atenta. Shirley, como é que nós podemos achar vocês? Então, o nosso instituto ele fica na Avenida Efigênio Salles, ali naquele comercial Boulevard Mundi. Mas nós estamos nas redes sociais também, né? @Instituto Ter Mais. E aí a gente não vai trabalhar no nosso ambiente, a gente vai trabalhar num ambiente corporativo. Então a gente vai personalizar aquilo que as empresas estão precisando quando se trata de NR1. Olha, estas e outras histórias é sempre aqui com a gente mesmo. Fique ligado, você vai gostar.